Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Este canal nós não tratamos a respeito das leis de Moisés. Nós procuramos falar apenas da sã doutrina, logicamente, e ler todos os livros, fazer a leitura dos 66 livros que compõem a Bíblia. Mas, lógico, com um entendimento diferenciado, diferente. Quando entendemos a sã doutrina, quando acreditamos na escatologia consumada, então a nossa leitura ela se torna diferente do que é feito pela religião. Nós não futurizamos mais nada, nós não colocamos nada para o futuro. Ou seja, nós acreditamos na escatologia plena, já consumada. E o tema deste vídeo é os filhos de Deus e os filhos dos homens. Porque há uma falta de entendimento muito grande, tanto na teologia quanto na religião em geral. Porque eles dizem que os filhos de Deus se tratam de anjos. Mas faremos algumas leituras, veremos alguns versículos que Deus nunca tratou os anjos como filhos. Filhos são aqueles eleitos e filhos no Espírito, que já existiam antes da fundação dos tempos, antes da fundação do mundo. Os seus filhos, que é Espírito, já existiam. Ou seja, os filhos de Deus nesse mundo, de século a século, de ano a ano, de mês a mês, de semana a semana, os espirituais, não os carnais. Pessoas carnais não são filhos de Deus, são filhos da carne. São descendentes, vamos dizer, de Caim, um exemplo assim. Já os descendentes de Abel, que são os descendentes de Abraão pela fé, esses são filhos no Espírito. Então vamos ler Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 7. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que, entre todas, mais lhes agradaram. Então, aqui está sobre o nosso tema, os filhos de Deus e os filhos dos homens. Quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si aquelas que, dentre todas, mais lhes agradaram. Versículo 3. Então o Senhor disse: o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, os seus dias serão 120 anos. Naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. Eram os Nefilins. Versículo 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo desígnio do coração delas era continuamente mau. 6. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse, versículo 7, farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam, as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Então aqui fala em duas passagens sobre sobre os filhos de Deus e os filhos dos homens. Vamos procurar entender. Segundo a teologia, segundo os religiosos, os filhos de Deus aqui eram os anjos que caíram do céu. Mas engraçado, aonde está isso? Ah não, mas é que Jesus disse que eu vi Satanás caindo do céu. Não, mas se você for no Código Sinaíticos, o mais confiável, diz que Jesus disse assim: vi caído Satanás como um raio do céu. E Satanás, nós sabemos que Satanás não é um ser.
Então, por ele não ser um ser, então ele não caiu de lugar nenhum. Satanás é a referência ao opositor, ao oponente, alguém que é contra. Por exemplo, os fariseus, os judeus que não acreditavam em Jesus de Nazaré nos dias que ele esteve vivendo na carne, eles eram Satanás, porque eles se opunham ao que Jesus falava. Eles eram contra ao que Jesus falava. Por isso que Jesus falou em Apocalipse, capítulo 2, versículo eu não me recordo, sinagoga de Satanás. Sinagoga era onde faziam a leitura da Torá, e sinagoga de Satanás. Satanás eram os opositores, os oponentes que ali estavam. Então, Satanás não é um ser, nunca foi. E o que cai do céu é chuva, granizo, é isso. Não cai outra coisa, nunca caiu outra coisa a não ser isso. Jesus disse assim, porque aqui fala que os filhos de Deus aqui ó, quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si. Ou seja, se casaram, se ajuntaram. Porque casamento nunca precisou de um padre, de um papa, de um pastor para ser realizado. O casamento significa casar, a junção de dois corpos. Isso é o casar. Então isso não precisa de ninguém colocar a mão, abençoar, nada disso. Mas eles dizem que eram anjos, filhos de Deus eram anjos caídos. E tiveram relação com as mulheres, e dessas relações nasceram gigantes, os nefilins. Só que quando você vê, eu não vou colocar agora, porque isso é outro tema. Quando você pega Judas capítulo 6, ou Judas versículo 6, que diz que os filhos de Deus tiveram relações com as mulheres, se você pegar de onde Judas tirou aquele escrito, foi do livro de Enoque. E Enoque diz em seu livro, capítulo 4, versículo agora não me recordo, que a altura daqueles anjos era semelhante a 135 metros de altura. 135 metros de altura. Eu tenho um vídeo por aí. Os anjos da igreja com 135 metros. Eu tenho um vídeo. Só que você vê que não casa, não dá certo. Se os filhos de Deus aqui fossem anjos. Porque anjos, segundo ele, Enoque, 135 metros. Uma mulher, vamos colocar uma estatura alta de 2 metros, como teria relação sexual o ajuntamento das duas. Um anjo de 135 metros e a mulher de 2 metros. E depois disso veio o dilúvio, que muitos desses anjos estão, nessa altura, não foram afogados pelo dilúvio, pela altura que eles tinham. É mais ou menos só uma confabulação a respeito disso. Temos que entender, temos que ser espiritual. Quem escreveu Gênesis foi Moisés. Se no século passado não existia computador, no século passado o conhecimento era bem mais restrito do que os de hoje em dia, você imagine, no tempo pré-histórico, vamos dizer assim, que aconteceu essas coisas. Então são fábulas, são contos. A serpente, eu estou falando o que eu acredito, que tinha uma serpente, essa serpente virou uma pessoa, ela andava igual uma pessoa, igual um homem, e chegou perto de Eva e falou e tal. Aí você vê que Moisés contando, relatando, ele fala que Deus caminhava no jardim do Éden. Mas como que Deus caminhava se Deus ele é espírito? Deus é o espírito. E diz que Deus procurava Adão e Eva e não estava achando. E onde vocês estão? Ah, nós se escondemos porque nós vimos a sua presença. Mas Deus é espírito. Jesus diz que ninguém nunca viu a Deus. Então, como Moisés colocou aqui nessa fábula, eu acredito que foi um conto, uma fábula, foi uma figura. Tudo que foi feito no Velho Pacto, no Velho Testamento, foi sombras, figuras, alegorias da realidade que havia de vir. E essa realidade veio, que foi Jesus de Nazaré. E depois disso veio o Cristo ressuscitado. E depois veio a nova Jerusalém espiritual, depois do ano 70, depois do juízo de Deus. Então, esses contos de Moisés
foram sombras, figuras e alegorias. Não foi nada real. Acredite, não foi nada real. Foram contos. Porque a geração, o que entrou no mundo foi a desobediência. O que desagradou a Deus foi a desobediência. Então, Caim é filho da desobediência. Caim é filho da natureza carnal. Abel era uma figura da natureza espiritual. Mas que Caim fez o quê? Matou, aniquilou, destruiu. Então, seguiu a descendência de Caim. Mas, vamos ler, que também veio a descendência de Deus, a descendência de Abel, a descendência do espiritual. Não que o espírito estava neles, porque afinal de contas Deus tirou o espírito e deixou somente homem como alma vivente. Veja, o que disse a respeito de... Depois a gente vai para essa parte de Caim e Abel, da descendência. Mas a respeito, quando falam assim que as mulheres tiveram relação com os filhos de Deus, que eram anjos. Veja o que Jesus disse, que quebra no meio, quebra na emenda, essa tese de dizer que filhos de Deus eram anjos. Veja. Mateus, livro histórico, capítulo 22, versículo do 23 ao 30. Mateus 22, 23. Capítulo 22, versículo 23. Naquele dia, alguns saduceus que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram, 24, Mestre, Moisés disse, se alguém morrer não tendo filhos, o irmão desse deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. 25. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e, não tendo descendência, deixou sua mulher para seu irmão. 26. O mesmo aconteceu com o segundo, com o terceiro, até o sétimo. Porém, por fim, 27, por fim, depois de todos, morreu também a mulher. 28, portanto, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa? Porque todos casaram com ela. Jesus respondeu, o erro de vocês está no fato de não conhecerem a Escritura nem o poder de Deus. Versículo 30, porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. Para um bom entendedor, um pingo basta. Porque na ressurreição, ou seja, no corpo espiritual, nem se casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. Os anjos do céu são ventos, são como ventos. Eu te pergunto, aqui o sentido disso é que anjos não têm sexo, nem masculino, nem feminino. Nunca foi falado, a não ser anjo Miguel, anjo Gabriel, nunca foi falado em anja Maria, anja Josefina, anja Catarina, nunca foi falado. Sempre foram falados nome masculino de anjos. Então, anjos não têm sexo. Então, é uma fábula imaginar que quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres. Ou seja, então isso daqui cai por terra, achar que esses filhos de Deus eram anjos e tiveram relações com as mulheres. E diz aqui, ó, naquele tempo havia gigantes da terra e dessa união nasceram os nefilins. Se você acreditar nos nefilins como sendo filhos de anjos com mulheres, então você está desqualificando, está chamando de mentiroso o que Jesus de Nazaré disse nos seus dias de carne, no que nós acabamos de ler. Então cai por terra essa tese. Quem é quase certeza que aqui se tratava os filhos de Deus? Os filhos de Deus aqui provavelmente se tratava da descendência da mulher, a mãe de todas, Eva, da mesma descendência de Abel, ou seja, 7. Veja, olha o que Eva disse. Adão, Gênesis capítulo 4, versículo 25 e 26. Adão tornou a ter relações com a sua mulher e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. Nome de Sete. Dizendo, olha o que Eva disse. Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Então, Sete foi um descendente de Abel. Abel era um descendente do quê? De Deus, da bondade e da justiça de Deus. A Sete nasceu-lhe também um filho,
Tá vendo? De Sete nasceu filhos, aí foi nascendo um filho, ao qual se pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor novamente, porque havia parado pela maldade de Caim, por não ter outro descendente vivo, nascido, um descendente de Deus, então parou. Deus não ouvia mais eles. Mas quando foi concedido, quando Deus concedeu um descendente como Abel, e desse filho chamado Sete, nasceu Enos. Então aí começou a novamente se invocar o nome do Senhor. Não sei o seu entendimento. Eu estou vendo o meu entendimento. Eu entendo que os filhos de Deus, com as filhas dos homens, as filhas dos homens eram descendentes de Caim, da maldade, da ruindade, e os filhos de Deus, descendentes de Sete. Por isso que Deus achou ruim, por isso que Deus tornou mal a humanidade, diz que não aceitaria mais, aqui, ó, que ele falou aqui, quer ver? Gênesis 6:5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais e os seres. Então, no meu entendimento, no meu humilde entendimento, os filhos de Deus aqui eram os filhos de Sete, da descendência de Abel, da descendência da bondade de Deus. E as filhas dos homens, da descendência de Caim, da descendência do mal. Não filho de Satanás como um ser, filho de diabo, não. Da descendência carnal, da descendência da natureza carnal, enquanto os filhos de Sete eram da descendência espiritual. E nessa conjunção, nessa união carnal, foi que desagradou a Deus. O meu entendimento é isso. Aí você fala assim, mas e quanto aos gigantes? Quanto aos gigantes? Esses gigantes tinham quanto de altura? Foi como diz Enoque no seu livro, cerca de 135 metros de altura? Esses gigantes não poderiam ser homens de 2,5 metros, 2,80? Porque, afinal, Moisés não falou gigantes aqui, que altura que era. Não foi falado nada disso. O que eu creio é que os filhos de Sete eram a perfeição. Em beleza, em estatura, em formosura, eram os filhos de Sete. Já na parte promíscua, na parte que desqualificava um bom caráter, eram as filhas dos homens, que eram da descendência de Caim. Da descendência de Caim. É isso que eu creio. E por causa disso, Deus se entristeceu e foi quando ele prometeu o dilúvio, salvando somente Noé e os seus filhos. E entre os seus filhos, tinha um que veio da descendência do mal, da descendência de Caim. Então veja outra passagem que fica claro que anjos nunca foi tratado como filhos de Deus. Hebreus capítulo 1, versículos 5 ao 14. Assim disse o escritor de Hebreus, que eu acredito que foi Apolo. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você? E outra vez: eu lhe serei pai, e ele será filho, e ele me será filho? Vou ler novamente. Pois a qual dos anjos Deus em algum momento disse? A qual dos anjos Deus em algum momento disse: você é meu filho, hoje eu gerei você? Foi uma pergunta. E outra vez: eu lhe serei pai, e ele me será filho. O escritor está perguntando, em qual parte, aonde foi dito isso? Que Deus estava tratando anjos como filho dele. Aonde que tem isso? Só na mente dos religiosos, só na mente da religião. Que diz que os filhos de Deus, quando aparecem na Bíblia, se trata de anjos. 6. E novamente ao introduzir, versículo 6. E novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz, e todos os anjos de Deus o adorem. 7. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. 8. Mas a respeito do filho diz,
O teu trono, ó Deus, é para todos o sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria como a nenhum dos teus companheiros. 10. Diz ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. 11. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como veste. 12. Como manto, tu o enrolarás, e como roupas serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. 13. Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado de seus pés? Ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado de seus pés? E versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, fica claro nesses versículos, o escritor aqui está falando que em nenhum momento Deus trata os anjos como filhos. Os tratam como ministradores, como auxiliadores daqueles que, naquela época, antes do ano 70, iriam passar pelo julgamento, iriam passar pelo juízo e seriam alguns salvos. Iriam passar pela tribulação, pelo fogo e alguns seriam salvos, os que fossem eleitos e que fossem filhos do Espírito. Para isso que, em várias passagens bíblicas, tanto nos livros históricos, nos livros de Paulo, da Epístola, o Velho Testamento, quase ele todo feito por anjos, as leis foram dadas no Monte Sinai por intermédio de anjos, e assim por diante. Até o ano 70, quando veio o juízo, obras eram feitas por anjos. Anjos soltou Paulo e Silas da prisão, anjos mandava recado, anjos fazia obras. As obras eram, na sua maioria, feitas por anjos. Depois do ano 70, quando houve já o juízo, houve a salvação, acabou, não tem mais, o julgamento já era, todos os que são salvos para sempre no Espírito, e o filho da perdição que está por aí faz parte do quê? Faz parte lá da descendência de Caim que vem vindo, estão por aí também andando junto. Então, meus amados, só para encerrar essa parte, Deus nunca considerou anjos como filhos. Então, se Deus não considerou eles como os filhos, como pode então, lá em Gênesis, dizer que os filhos de Deus aqui significavam anjos? Não. Por coerência, a minha palavra não é a palavra final. Jamais, longe disso. Mas pelo meu entendimento, jamais eu posso falar os filhos de Deus viram as filhas como sendo anjos. E pior ainda, uma loucura maior ainda é achar que esses filhos de Deus que eram anjos para a religião, eles caíram do céu. Caíram do governo celestial de Deus. Eles conseguiram tramar, fazer uma trama, se organizar, e Deus lá no seu trono, velhinho, cabelinho branco, barbinha branquinha, e eles conseguiram fazer aquelas maracutaias e enganar a Deus. Aí houve a rebelião no céu. Olha como que o negócio é cinematográfico. E fizeram aquilo, e Deus não sabia nada. Deus estava no trono, sentadinho, ali, de vez em quando um anjinho vinha, trazia um chazinho da tarde, uma bolachinha e tal, e Deus e Satanás e os anjos tramando. Até que houve uma rebelião, uma revolução no céu, aí Deus, acordou. Aí só pela palavra vocês serão lançados na terra. O livro de Enoque diz que eram... Até o livro de Enoque é tão apócrifo mesmo, nisso eu concordo, ele é tão fantasioso, se você ler o livro de Enoque, baixa aí no Google, na Play Store aí, ele é tão fantasioso que até a quantidade de anjo ele diz que foram cerca de 200 anjos. E o líder desses anjos, segundo Enoque, era Azaziel, o nome dele. Olha, Azaziel. Agora, você, que coisa, que poder desse Enoque, hein? Ter contato assim com os anjos, a quantidade, sendo que anjos é espírito, e ele ter a contar, olha, 200 anjos, o líder dele é Azaziel. Me desculpa, na minha mente não cabe essas fábulas, na minha mente essas historinhas não entram.
Antigamente sim, porque tudo que a pessoa falava eu acreditava, mas hoje não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Aí você fala, então você não acredita na serpente do Éden? Acredito como uma figura, como uma metáfora, mas dizer que aquilo ali era uma cascavel, uma sucuri, uma anaconda, uma jiboia, uma naja para ser mais violento, uma naja da Índia, e essa naja rastejava e ela chegou perto de Eva e ela ficou em pezinha, e Eva estava aqui assim, e ela falou, Eva, come dessa fruta. Aí já falaram que era uma maçã. Na Bíblia não fala que é maçã, diz que era uma maçã, e Eva mordeu essa maçã. Outros já pornográficos já falam que essa serpente juntou com Eva e teve relação, e dessa relação dessa cobra que ficou em pé e fez e nasceu Caim. Na minha mente, me desculpa, na minha mente não cabe isso. Eu vejo isso tudo como figura, como sombras, como alegorias, como uma metáfora, como figuras de linguagem. Tanto que se você pega Gênesis aqui 3, quer ver? Gênesis 3, que é 3,15. No que eu acredito é isso aqui, ó. E a mulher disse, ele disse, ele quem? O Senhor, se você vê. E a mulher, o Senhor disse, aumentarei em muito seus sofrimentos na gravidez. Opa, é o 15 que eu quero ler. Aqui, ó. 14. Então o Senhor disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá o pó todos os dias da sua vida. O 15. Porém, inimizade entre você e a mulher. A inimizade era entre a serpente e a mulher. Entre a sua descendência, a descendência da serpente e a descendência dela. Dela quem? Da mulher. Está vendo que é uma figura? Este lhe ferirá a cabeça. Este quem? O descendente da mulher. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Para judeu, ferir o calcanhar era uma traição. Depois de quantos anos, veio Jesus de Nazaré. Viveu 33 anos. Aí se cumpriu essa profecia. O descendente da serpente, que é uma figura, por isso que eu te falo, é uma figura, é uma metáfora. O descendente da serpente, que foi Judas, fez o quê? Era o diabo, traidor. Por isso que Jesus disse, eu escolho 12 discípulos, e entre um de vocês, um é um diabo, ou seja, um traidor. A religião diz que um diabo é um ser de chifre de cauda. Não. O que fez aqui? Na inimizade, traiu o calcanhar, traiu Jesus, o entregando por 30 moedas. E o descendente da mulher fez o quê? Feriu ele e ferirá a cabeça. O que aconteceu com Judas quando ele foi tentar devolver as 30 moedas? Os fariseus falaram, seja maldito você, essas moedas nós não queremos. Ele jogou as moedas aos pés dos fariseus lá, se virou porque a cabeça dele estava totalmente perturbada, totalmente ferida pela traição que ele havia feito. Ele caiu em si, ele viu que o que ele havia feito era uma atitude de um diabo, de um traidor, havia traído, ele foi e se enforcou. Essa foi o ferir a cabeça, essa foi o ferimento na cabeça do descendente da serpente. Então isso tudo, eu acredito nisso, figura que veio se cumprir. Agora eu volto a falar que uma serpente ficou de pé, falando, lá, e aqui foi lá, falou. Mas por quê? Porque os animais falavam, então por que do lado aqui da Eva não veio uma borboletinha, falou, Eva, não vai não, que esse daí está querendo te enganar, não sei o que lá. Nada. O que aconteceu ali foi uma figura, foi uma metáfora para o que desagradou a Deus, a desobediência. O que fez o povo hebreu ficar 40 anos andando, sendo que parece que era uma viagem de 40 dias, eles ficaram 40 anos rodeando, e não conseguiram chegar na terra que mana leite e mel. Por quê? Procura aí desobediência.
Você acha que está desagradando a Deus, vou falar nos dias atuais, é a incredulidade no Espírito da graça. É a incredulidade nas palavras que Jesus de Nazaré falou. Mesmo ele falando para os judeus, mas ele falou que ele viria, ele falou que ele veio, que ele viria naquela geração, ele falou que ele julgaria Israel, ele falou que seria estabelecer a justiça eterna, o evangelho eterno. O que fazem a religião? O que fazem? Desobedecem. Não acreditam, vivem em desobediência. Por viver em desobediência, vive debaixo de maldição. Então, meu entendimento para os filhos de Deus aqui é claro para mim. Filhos de Sete. Filho, um descendente que veio para ocupar o lugar de Abel. E dele nasceu os filhos de Deus. Já Caim eram os filhos da natureza carnal. Eram as filhas dos homens. Foi aí que voltou a invocar o nome do Senhor. Caim era um descendente da carne, do mal. E Abel era um descendente de Deus, do bem. Abel foi uma representação de Jesus como pastor de ovelhas. Os filhos dos homens provavelmente eram descendentes de Caim. Veja, Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 17. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. 14. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. 15. O Senhor, porém, lhe disse: não, e se alguém matar Caim, será vingado 7 vezes. E o Senhor pôs um sinal em Caim, para que, se alguém viesse a encontrá-lo, não o matasse. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod. Você veja aqui, Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod. Ou seja, essa terra já existia, a leste do Éden. Você consegue entender que esse Éden aqui não era espiritual? Não era um paraíso espiritual, como se dizem, como eu achava que era? Foi fechado e jogou fora a chave e acabou. Não, era uma terra chamada Éden. Simples. E Caim se retirou da presença e habitou na terra de Nod, a leste do Éden. Era uma cidade do lado de outra cidade chamada Éden. Não era um paraíso celestial onde ele estava. Então, e Caim chegando nessa cidade, e Caim teve relações com a sua mulher, e ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Olha Enoque aqui. Provavelmente esse Enoque foi o que escreveu o livro, contando absurdos, falando de 135 metros de altura, de anjo, falando que veio caído do céu 200 anjos, e o nome do líder dele era Azaziel. Tudo isso esse Enoque fala. Então, quando Caim foi mandado para fora das cidades do Éden, ele foi mandado para essa cidade chamada Nod, você vê que já tinha morador lá, já tinha mulher lá, porque lá ele conheceu a mulher dele. Então são coisas que são fábulas, são coisas, eu só estou fazendo isso aqui porque me perguntaram aí via WhatsApp, e aí eu fui pesquisar e estou passando o meu entendimento sobre esse assunto aqui, o que eu entendo é isso aqui. Então já é mais complexo, viu? Aqui Caim, Adão, Eva, de Eva, aí veio Caim matou Abel. Aí Deus pega e manda ele para fora do Éden. Mas o Éden mandou para Nod, que era uma cidade a leste do Éden. Quer dizer, era tudo terreno. Quando Caim chegou lá ele já encontrou uma esposa. E com essa esposa ele já teve relação, já começou a nascer as filhas dos homens, os filhos dos homens, na natureza carnal. Sete, por outro lado, já estava em outro lugar, que aqui na Bíblia não fala, mas ele já estava em outro lugar, vivendo lá, Adão, Eva, ou as irmãs, irmão e Sete. Aí Sete também teve relação lá com mulher e começou a nascer os filhos de Deus. E assim foi desenvolvendo até vir o dilúvio. Mas, o que vem a ser o assunto aqui é os filhos de Deus e os filhos dos homens. Então, são coisas que eu não vou tirar horas de estudo para saber, tá vendo? Desse versículo 16. E Caim se retirou da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, a leste de Éden. O que eu sei que eu entendo por aqui é que
quando Caim saiu de uma cidade de Éden, nessa outra cidade de Nod já existia pessoa, já existia vida. Já existia vida na terra, o que eu entendo é isso. Não está aqui, mas outra situação que eu também entendo, quando Pedro fala que no meio das águas Deus criou a porção seca. Eu também entendo, no intervalo de Gênesis capítulo 1, versículo do 1 ao 2, eu acho que houve um intervalo ali. Eu creio que a terra, é um entendimento que estou passando fora desse assunto. Eu creio que a terra, ela é uma bolha. Ela é uma bolha. A terra que eu falo assim, a terra aqui no meio, que é o primeiro céu, o segundo céu, o firmamento, que é o preto, onde estão as estrelas, os planetas. E eu creio que acima, no terceiro céu, acima do firmamento preto, tudo aqui, ó, em volta assim, tudo é água. Porque Pedro falou, Pedro disse que no meio das águas, Deus criou a porção seca. No meio das águas. É interessante isso daí. É interessante. Então, vamos continuar. Devemos entender que não necessitamos nos apegar a fábulas judaicas. Isto não nos faz crescer nem um pouco. Veja o que Tito disse. Paulo disse na Epístola a Tito, capítulo 1, versículo 13. Este testemunho é verdadeiro, portanto repreenda-os severamente para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Eu faço o que está nesse versículo. Eu não me ocupo com fábulas judaicas. Pode aparecer comentários falando, mas você não sabe o que você está falando, tudo isso que você está falando não tem sentido. Mas para mim tem sentido que filhos de Deus se referia aos filhos de Sete, que era descendente de Abel. E as filhas dos homens, as filhas dos carnais, as filhas do mal, da natureza carnal, porque a natureza carnal é o mal, é os descendentes de Caim. É isso que eu acredito. Eu não acredito que houve relação de anjos com mulher, porque eu acredito no que Jesus de Nazaré disse, e ele falou que os espíritos são como os anjos, ou seja, não tem sexo, nem casam, nem nada. É nisso que eu acredito. Amém? Então, vou deixar por aqui essa mensagem, esse meu entendimento a respeito os filhos de Deus e os filhos dos homens, ou os filhos de Deus e as filhas dos homens, também tanto faz. Amém? Então, é o meu entendimento a respeito desse assunto. Até a próxima, se Deus assim permitir. E se foi útil para você, dê um like, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.